Enorme problema da candidatura do Ciro Gomes não é só a entrada do Sérgio Moro na disputa eleitoral de 2022, mas também a geografia do seu voto. E para argumentar em relação a isso, eu vou listar aqui 5 estados que eu acho que são bastante exemplificativos e bastante importantes e vou mostrar como que ele foi em 2018 e eu acho que ele está mudando muito pouco de 2018 para cá. Beleza? Então eu peguei aqui o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará. Já argumentei aqui que, tirando o Ceará, o voto do Ciro Gomes ele é um voto muito de nicho. O que eu quero dizer com isso? São mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que vota no Ciro Gomes pelo país inteiro. Geralmente é voto de opinião ou lugares onde tem uma certa herança brisolista bastante grande. Quer ver? Vamos lá. Então, aqui no estado de São Paulo, o Ciro Gomes recebeu apenas 11% dos votos em 2018, meio baixo. No Rio de Janeiro, 15%, Minas Gerais, 12%, Rio Grande do Sul, 11% e no Ceará, 41%. Legal, no Ceará aqui ele teve uma votação bastante expressiva. Então, tirando o Ceará, eu acho que ele vai muito mal e vai meio que constante no resto do país, pelo menos em estados eleitoralmente importantes, né? A gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, não adianta você ir muito bem no Piauí, não tem voto lá. Então, você tem que ir muito bem em estados bastante populosos. Então, mas se você for analisar a geografia do voto, a relação entre capital e estado, você vai ver que o Ciro Gomes ele vai melhor nas capitais. Tirando o Ceará, você vai ver que é mais ou menos equivalente. Mas em São Paulo, aqui na capital, você teve aproximadamente 15% do voto no Ciro Gomes. No Rio de Janeiro, você teve aproximadamente 20%. Minas Gerais, que foi em Belo Horizonte, 17% aproximado. Porto Alegre, aproximadamente 19%. E no Ceará, em Fortaleza, né, aproximadamente 40%. Ou seja, você percebe que aqui no Ceará, tanto o estado quanto a capital votam mais ou menos equivalente, né, mais ou menos a mesma quantidade de votos. Agora, todos os outros estados, a concentração do voto na capital é muito maior que no estado. Isso daí, teoricamente, não é um problema. Mas ele é um problema por causa do tamanho da diferença de voto. Então, 15% no voto urbano é muito pouco. Se você quer combater o petismo, principalmente no segundo turno, você tem que ganhar de lavada no sul e no sudeste do país e não tomar um 7-1 no Nordeste. Eu acho que o Ciro Gomes não toma o 7-1 no Nordeste, ele até que vai bem no Nordeste, mas aqui no Sul e no Sudeste ele vai muito mal. Então, se é difícil você conseguir voto no estado como um todo, no mínimo você deveria ter uma votação muito grande nas capitais, porque tem muito voto e tem um potencial de contágio geográfico do voto. Ou seja, quando muitas pessoas de uma dada localidade começam a apoiar uma certa candidatura ou ter uma certa noção de ideias, você meio que é contagiado pelas pessoas ao seu redor e começa a votar. Algo que aconteceu com o Bolsonaro muito fortemente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e no Ceará também provavelmente aconteceu isso. No Rio de Janeiro, então, foi um negócio de lavada. Então, 15% no bairro aqui em São Paulo, desculpa, é muito baixo. E se você for ver o voto do Ciro Gomes em São Paulo, é um voto muito de nicho. O que é? Você vai ver que é basicamente Santa Cecília, Barra Funda, que são considerados bairros mais à esquerda aqui em São Paulo, ou bairros elitizados. Então ou bairros elitizados que comumente votam com o PT, em voto de opinião, mas não gostam do PT por causa da corrupção, né? O histórico de corrupção do PT, acabam votando no Ciro Gomes. Mas é muito concentrado em apenas voto de opinião. Pelo menos em São Paulo é esse o caso. No Rio de Janeiro já é um pouco mais espalhado. Eu acho que por causa da herança brisolista, tanto o Rio de Janeiro quanto Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu acho que eles são mais igualmente distribuídos, eu acho que muito por causa dessa herança brisolista. De BH eu não vou falar porque eu não conheço muito, tá? Então, o voto do Ciro Gomes, ele é muito concentrado no Ceará e no resto do país ele é mais ou menos estável. Se você quer disputar, ir para o segundo turno e principalmente ter chance de ganhar do Lula no segundo turno, você teria que estar com uma votação aqui estrondosa. Você vai pegar o Bolsonaro em 2018, provavelmente aqui ele conseguiu mais de 50% em quase todos esses estados e quase todas essas capitais. E se não conseguiu, chegou muito perto disso. É uma coisa que é muito ruim para o Ciro Gomes.
Já fiz vídeo aqui que meio que comento que a entrada do Ciro Gomes vai complicar muito, a entrada do Sérgio Moro vai complicar muito a vida do Ciro Gomes, e a geografia do voto é uma coisa que eu acho que as pessoas não costumam tomar muito cuidado para analisar, e tá muito ruim para o Ciro Gomes. Se você não conseguir chegar pelo menos na capital com algo em torno de 20% para mais, é muito difícil de você conseguir contagiar pessoas à sua volta para votar em uma certa candidatura. Então eu acho que, tirando o Rio de Janeiro, que eu acho que o Ciro Gomes tem potencial sim de ir um pouco melhor, vai ficar difícil para o Ciro Gomes, vai ficar muito difícil para o Ciro Gomes, porque ou o voto provavelmente vai migrar para o Sérgio Moro, principalmente em cidades como São Paulo, ou provavelmente vai migrar para o Lula. E daí o Ciro Gomes não vai conseguir passar dos 10%, 12%, e não vai nem para o segundo turno. Então, se você quer fazer a sua candidatura do Ciro Gomes que seja forte, você tem que se atentar à geografia do voto. Eu vou comentar aqui embaixo, colocar o link na descrição do vídeo que eu falei sobre contágio. Contágio é uma coisa extremamente importante, e você vai ver que esses números são muito baixos para qualquer candidatura que quer se colocar como sendo uma candidatura com bom potencial de voto urbano para conseguir tirar vantagem em relação ao PT, que, desculpa, vai ganhar de lavada no Nordeste. Pega a Bahia, por exemplo, que é um enorme colégio eleitoral aqui no Brasil, os caras vão trucidar na Bahia. Então você tem que ir muito bem nessas localidades. Então, se eu for comparar o voto cirista com o voto do Ciro Gomes, o voto cirista com o voto do Sérgio Moro, eu não consigo saber porque o Moro nunca foi candidato. Mas eu desconfio que São Paulo, o Moro consegue bem. BH, talvez, eu acho que é mais ou menos, eu vou colocar aqui mais ou menos, o Sérgio Moro. Rio Grande do Sul, eu também acho que ele vai mais ou menos. Fortaleza, eu acho que ele consegue ir mais ou menos. E no Rio de Janeiro, eu acho que ele vai menos. Então, eu acho que o Rio de Janeiro vai votar muito pesadamente em Lula. Em segundo lugar, provavelmente vai ficar meio que empatado, tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes. Eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente a capital, vai votar muito pouco no Sérgio Moro, beleza? Então, eu fiz essa análise aqui do voto cirista, eu vou fazer sobre os outros candidatos. Comentem embaixo o que vocês acham. Eu conheço melhor essas duas localidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro aqui você consegue ver que o voto até que ele é bastante bem distribuído. E, cara, isso para uma cidade é uma coisa boa. Em São Paulo é muito de nicho mesmo. Mas, sei lá, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são dois estados com histórico brisolista muito forte. Então isso explica muito por causa como que o Ciro Gomes consegue ter uma votação até que expressiva. E mesmo assim, cara, 19% na capital e 20% na capital é muito pouco. Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, na capital, teve quase 60% do voto em 2018. Só para você ter uma noção de quanto isso é pouco, isso não faz contágio, isso daqui é muito ruim para o Ciro Gomes, beleza? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.